Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos lendo Por que o Brasil é um país atrasado, de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Conclusão: a nossa missão. Defender o que queremos depende de sabermos o que fazer. O motivo de o Brasil ser um país atrasado obedece diretamente à estrutura de poder oligárquico que controla a coisa pública brasileira desde o início da Primeira República e as constituições a partir de 1934. Esses fatores têm permitido que governos e burocracias interfiram sem limites na sociedade e na economia. Por consequência, modelos de governo controladores e interventores nos regem por mais de 100 anos. Do ponto de vista político, em nenhum momento da nossa trajetória, desde o início do século XX até os dias de hoje, o Estado brasileiro permitiu que as comunidades de todo o Brasil se organizassem livremente e resolvessem seus próprios problemas. A infinidade de planos nacionais de desenvolvimento, de planos mirabolantes de assistencialismo social e do enrijecimento do sistema político comandado, sempre do topo para baixo, limitaram essas comunidades. Vivemos em um Estado que não aplica o princípio da sua subsidiariedade. Do ponto de vista econômico, o planejamento central, controle das moedas, dos juros e das taxas de câmbio, assim como as diversas agências reguladoras de atividades econômicas, resultaram em uma alta intervenção no Estado na economia. Isso não permitiu a maturação dos benefícios possíveis do real capitalismo. A ascensão social passou a depender do Estado e não dos efeitos positivos do livre mercado. Criamos um modelo neossocialista ou oligarquista por excelência. Esses fatores acima relatados foram a causa do nosso atraso, independente de qualquer outro fator cultural, histórico, religioso, comportamental ou étnico. Despertar para o fato de que nossas constituições não são oriundas de nossa cultura, mas de uma imposição de ideias, poucos sobre os demais e o primeiro passo. O segundo é atentar que, nessas condições, tem sistematicamente reforçado o poder central das instituições da União em detrimento de poupança e liberdade das famílias e da sociedade como um todo. Portanto, somente com a constatação desses dois fatores será possível o vislumbre de um novo horizonte. A estabilidade do Brasil na publicação desta obra reflete a derrocada das nossas arcaicas estruturas de poder elaboradas e reforçadas ao longo do século passado, muito mais do que a falácia de governos atuais. E em que pé nos encontramos em função disso? Antes de responder a essa pergunta, é necessário expor a contextualização a seguir. Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, cientistas políticos de todo o mundo passaram a avaliar os fatores que causam guerras e colapso de sistemas políticos. Perceberam que as causas são diversas e nenhuma regra simples ou objetiva poderia ser sintetizada em lei. No entanto, notaram que países de Estado de Direito com ampla validação democrática de seus poderes nunca entraram em conflitos bélicos com outros países constituídos no mesmo modelo. As guerras só se materializavam entre dois países autocráticos ditatoriais ou entre países autocráticos e países democráticos, mas nunca entre duas democracias. Mais tarde, com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano em 1990, notou-se que países de Estado de Direito com validação democrática de seus poderes públicos são mais estáveis, mais prósperos e atingem índices de desenvolvimento humano mais elevados. A questão que intrigou e estimulou a maior parte dos estudos de ciências políticas no pós-guerra mundial advém de quais fatores influenciam na criação e manutenção de um país estável, equilibrado, economicamente próspero, mantido por um Estado de direito e com validação democrática. Do ponto de vista econômico, um quadro comparativo, que eu vou colocar aqui para vocês, facilita expor o problema comum a vários países.
Controlar e regulamentar o capitalismo de livre mercado, limitar os direitos à propriedade privada, mitigar a livre iniciativa, impondo regulamentações que inibem a criação de oportunidades de trabalho, se tornaram fatores negativos. Optar por um modelo de Estado interventor na economia para garantir a estabilidade e a igualdade social e para combater a pobreza, com a esperança de atingir altos índices de IDH, só tem gerado estabilidade política sem o benefício da esperada ascensão social. Em outras palavras, o modelo de Estado interventor não funciona. Este é o caso do Brasil e dos demais países que fizeram a mesma escolha ao longo da história. Do ponto de vista político, o julgamento não se presta à comparação tão facilmente. Vários fatores precisam ser considerados, pois a análise é mais subjetiva. Cientistas políticos divergem sobre quantos fatores são, quais são os mais importantes e como classificá-los, mas a maioria não negaria os 14 fatores que ofereço no quadro que eu vou colocar aqui para vocês como sendo relevantes. Em síntese, temos alguns fatores importantes que nos dão esperança, porém outros negativos são preocupantes. A possibilidade de termos um retrocesso para um sistema político ainda mais autocrático que o atual é real. Então, se precisasse fazer uma alegoria, diria que o pouco de legitimidade política popular que nosso modelo de Estado ainda possui é semelhante ao de um avião prestes a estolar ou perder sustentação. Mas e agora? Essa tem sido a pergunta dominante dos últimos 3 anos. A falta de visão coletiva do que fazer decorre de não diagnosticar o problema de maneira completa e também decorre da falta de visão de um modelo de Estado alternativo, com funções mais limitadas para os governos e burocracia. Parte da não percepção do problema vem das narrativas ideológicas sobre como definimos nossa nação Brasil. Após percorrermos os capítulos desta obra, constatamos que vivemos em um Brasil contrário à sua definição estatutária. Entender o Brasil como sendo um Estado de direito constituído como república federativa que abraça a soberania popular e a livre iniciativa capitalista é uma ilusão. O Brasil, como sendo um Estado oligárquico, constituído com um sistema unitário, centralizado, para defender a autocracia do governo, é um modelo interventor, neossocialista ou oligarquista. Na economia, seria uma visão mais alinhada com a realidade. Desse embate entre ilusão e realidade se extrai naturalmente a visão de Estado que precisamos criar. E isso envolve a elaboração de uma nova Constituição. Ao que escrevo esta obra, o Brasil encontra-se no preâmbulo de mais uma mudança constitucional. Há discussões sobre uma nova Constituição em andamento por diversos segmentos políticos. Seria a nossa oitava Constituição. Será que ela seguirá o viés interventor e centralizador como as de 1934 até 1988? Será que essa nova Constituição será demasiadamente fácil de ser alterada, como a Constituição amorfa de 1988? Ou será que ela será feita para durar, com viés liberal, limitador de interferências de governo e burocracia, como as de 1824 e 1891? Seria demasiado desejar uma carta magna, mais permanente, que garanta estabilidade jurídica e blinde a sociedade da ascensão de governos totalitários? A visão de Estado apontada nessa obra alude a um sistema no sentido oposto à tendência de criar autocracia central. Aponta para o equilíbrio dos três poderes. Aponta também para a estabilização do sistema político brasileiro por meio da legitimidade que somente o princípio de subsidiariedade pode auferir, conferindo-se mais autonomia e relevância ao poder local em relação ao governo federal e aproximando as ações de Estado aos seus beneficiários. E, finalmente, aponta para a introdução de princípios econômicos necessários para garantir livre mercado e progresso econômico.
Foram excluídos propositalmente desta obra ensaios sobre a criação de valores de base comportamentais, igualmente importantes para dar sustentação a esse novo modelo político e econômico, a identidade, a moralidade, a ética e a cultura do povo brasileiro. O trabalho para afetar a mudança nesses valores de base é mais longo, difuso, diverso e indireto. Para o brasileiro adotar novos modelos de comportamento que validem a visão de país de primeiro mundo que ele quer se tornar, requer que uma massa crítica de cidadão promova experiências de sucesso para provar a um número ainda maior de pessoas que a sociedade tem chances de atingir seu potencial adotando novos comportamentos. Sem uma Constituição que permita criar um ecossistema jurídico que não interfira no objetivo de cunhar uma sociedade defensora do Estado de Direito e do livre mercado, afetar a mudança comportamental se torna um desafio que transpassa gerações. Mesmo que haja ampla organização e foco nesse intento, sem uma Constituição que proporcione uma base inicial, a realização desse objetivo fica distante. Por isso eu acredito na mudança jurídica antes. Caso haja uma revisão constitucional que crie de fato um Estado de Direito, limitando poderes públicos e dando mais chances e liberdade de ação para a sociedade local, a fim de comandar a sua própria coisa pública, essas mudanças comportamentais e de valores de base virão com muito mais rapidez e efetividade. Considerando que a maioria das constituições dos países de primeiro mundo foi criada em circunstâncias de alta estabilidade política, com sociedades em franco despreparo para recebê-las, vale o paradoxo que a mudança para um sistema de baixo para cima advém da mudança no atual sistema de cima para baixo. Essa visão propõe uma alternativa prática e controlável contrária a muitos autores fiéis ao argumento de que a transformação cultural deve vir antes. Contudo, não menospreza o valor do resgate da identidade, da moralidade, da ética e da cultura do povo brasileiro. Muito pelo contrário, esses aspectos serão fundamentais para preparar o Brasil e sua sociedade para os desafios que estão por vir. E que desafios serão esses? O livro A Terceira Onda, de Samuel Huntington, descrevia 3 ciclos de democratização seguidos por ciclos ditatoriais. A cada novo ciclo, ou onda, o número de democracias no mundo aumentava. Mas havia um limite. Huntington, já no início dos anos 1980, apontava os porquês dos sistemas democráticos serem incompatíveis com países de maioria islâmica ou confucionista. No seu livro subsequente, Choque de Civilizações, lançado em meados de 1990, ele indicava que as culturas e não as ideologias entrariam em conflito. Algumas dessas culturas toleram ou promovem hegemonia autocrática de governo ou de teologia, em franco desacordo com os valores da sociedade ocidental. Historicamente, a estabilidade política interna propiciou argumentos para que governos conquistassem mais poderes, mesmo com uma Constituição que limitava expressamente tal possibilidade. Muitos políticos sabem disso e fomentam instabilidades propositalmente para obter os benefícios crescentes de controle central. Externamente, há também os riscos de pressão política de outros países, ONGs internacionais e organizações supranacionais como ONU e Unasul. As interferências crescentes dessas organizações em questões internas causam um conflito de interesse óbvio sobre quem comanda a coisa pública de uma nação e age diretamente contra a autodeterminação das comunidades brasileiras. A melhor arma contra o despotismo de governo e de interesses globalistas é a sociedade comandada por valores explícitos e coesos em pleno exercício de sua soberania e de seu modo de viver em seu território. Essas têm de adotar os seus sistemas políticos e econômicos como parte integrante de seus valores de base e vice-versa.
Sistemas políticos e econômicos que valorizam a soberania popular tornam a legitimidade do ecossistema político e econômico mais evidente. O Brasil de hoje, que vive um pesadelo iniciado nos últimos anos com instabilidade, incertezas políticas e derrocada de modelo econômico, tem uma chance de ressurgir como o país de nossos sonhos. Que esta obra sirva como uma referência sobre qual direção tomar todos aqueles que serão responsáveis por liderar esses esforços. Para a sociedade organizada que surgiu nos últimos anos e até hoje tem aumentado seu tamanho e engajamento, fica o aprendizado que acumulei das minhas observações do Brasil e da humanidade até o presente momento. Espero que isso sirva como balizador de futuros governantes. O Brasil é uma ideia viva que deve ser defendida e protegida. O Brasil desenvolvido, confiante e soberano não pertence a governo algum e já está rompendo por conta própria a velha política e aos dogmas do século XX que amarraram na subserviência. Esse Brasil aguarda nossa resolução para entrarmos de vez para o século XXI.